Queridos, graça e paz. O Evangelho tem uma má notícia e uma boa notícia. Romanos 6, 23, ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte. É a morte, o afastamento completo de Deus. Mas a boa notícia é que o dom gratuito de Deus, ou seja, a graça de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos ter um momento de oração. Feche os seus olhos, coloque os seus pecados diante do Senhor, confesse e receba o perdão de Deus. Senhor, diante da Tua pureza e santidade, diante da Tua sublimidade, Tu és um Deus excelso, está acima de todas as coisas. Nós jamais alcançaremos o padrão de sermos semelhantes ao Senhor. Por isso rogamos a Ti que derrame sobre nós da Tua graça. Pecamos por palavras, atos e pensamentos. Sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Purifica, Senhor, a nossa vida, nos santifica, que a cada dia possamos parecer mais com o Senhor Jesus. Confessamos aqui os nossos pecados, as nossas limitações, o nosso egoísmo, pecados que estão arraigados na natureza humana. O Senhor tenha misericórdia de nós, assim pedimos. Pedimos agora também que o Teu Espírito abra a nossa mente, o nosso coração, para receber a Tua palavra, Senhor. Que venha como uma luz, iluminando todo o nosso ser. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje, continuando o tema Retratos de Família, o tema desta noite é apenas diferente. Eu quero começar a mensagem de hoje lendo o texto básico que se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Gênesis 1, 26 a 28 e depois Gênesis 2, 23 e 24. A palavra de Deus diz assim: também disse Deus: façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí o 27. Criou Deus, pois, o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem ou macho e mulher, fêmea, os criou, depende da tradução. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Agora Gênesis 2, 23. E disse o ser humano: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada, se chamará mulher, porque do homem foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Queridos, para abrir essa palavra sobre a questão da orientação sexual, eu queria falar que nós somos regidos ou somos guiados por três tipos de governo: a teonomia, a heteronomia e a autonomia. A teonomia é o governo de Deus. Então é Deus que ensina, Deus que guia, Deus que manda, Deus que normatiza, que orienta, e a pessoa segue
o conceito daquilo que Deus colocou para ela. É um conceito bastante presente na teologia, especialmente na teologia reformada, calvinista. A heteronomia é um conceito filosófico para denominar a sujeição do indivíduo a terceiros, ou seja, o governo é de uma coletividade, se opõe ao conceito de autonomia, onde a pessoa possui arbítrio, e pode decidir e expressar-se livremente. Eu quero dizer que subjetivamente, nós cristãos, nós vivemos pelos três. Nós consideramos aquilo que Deus tem na sua palavra, nós vivemos debaixo do governo de um Estado com normas e regras e constituição, e vivemos também por aquilo que pensamos, Agora, objetivamente falando, se nós perguntarmos aí fora para qualquer pessoa, se ela é governada por Deus, se ela é governada pelos outros ou por ela mesma, com certeza a pessoa vai dizer: não, eu que decido as coisas para a minha vida, porque eu tenho o livre-arbítrio. Então nós pressupomos que nós vivemos numa autonomia, que é o que prevalece, o que as pessoas querem. Elas não querem ser mandadas pelos outros. Por exemplo, eu não quero que ninguém interfira na minha decisão de comprar um novo carro, muito menos que as pessoas interfiram, digam para mim qual deve ser o modelo que eu devo comprar e a cor do meu carro. Outro exemplo, eu não permito que interfiram, nem a minha mãe, nem a minha sogra, de que maneira eu devo educar as minhas filhas. Eu tenho autonomia para isso. Eu sou o pai, eu sei o que é melhor para as minhas filhas de acordo com a minha visão de vida e de mundo. Outro exemplo, deixa eu viver a minha sexualidade da maneira que eu quero, do jeito que eu gosto, da maneira que me dá mais prazer. Porque sexualidade é uma questão de fórum íntimo, é particular de cada um. Então não me diga como eu devo expressar ou viver a minha sexualidade. Isto é autonomia, autogoverno. Outro exemplo, minhas convicções políticas são minhas. Eu tenho as minhas razões, eu tenho as minhas ideologias. Eu não quero que imponham sobre mim o pensamento político. Eu tenho o meu pensamento político. É exatamente isso que nós vemos na sociedade pós-moderna. A autonomia levada ao extremo. Esse individualismo, essa é a realidade que nós vivemos hoje. Bom, então, partindo desse pressuposto filosófico e vigente e aceito e defendido na nossa sociedade, a autonomia, é que eu quero falar nesta noite sobre o tema homossexualidade. Se a autonomia é aceita e se ela é defendida na sociedade, então a igreja tem autonomia para falar sobre homossexualidade a partir do seu métier, a partir do seu campo de pesquisa, da ciência que se chama teologia. A igreja tem a palavra, a igreja tem a Bíblia, a igreja tem a teologia. Nós falamos no campo da fé e no campo da religião. Então ninguém pode desautorizar o que nós falamos. Nós não estamos entrando aqui no campo do direito, no campo da astronomia, da filosofia. Às vezes a gente entra também. Mas da ciência, hoje eu vou usar um pouco a ciência, fazer referência a ela, mas deixem os engenheiros falarem profundamente sobre engenharia, deixem os astrônomos se aprofundarem no tema da astronomia, deixem a igreja falar com profundidade sobre a teologia e sobre a fé. E o que entra no campo da teologia? No campo da teologia entra a antropologia, a doutrina do homem, a teologia, a doutrina de Deus.
no campo da teologia entra o pecado, no campo da teologia entra a graça, no campo da teologia entra a salvação, no campo da teologia entra uma coisa que foge à razão, que é a fé. Portanto, quando nós falamos do nosso ponto de vista, no nosso campo de conhecimento e de crença, que é a teologia. Ninguém pode calar a igreja de falar sobre isso, ok? Temos autonomia para falar no campo que é próprio da igreja, a teologia. Dito isso, eu quero começar a minha pregação contando duas experiências. A primeira, quando eu era líder de jovens, isso faz uns 20 e poucos anos atrás. Estava na minha casa, havia chegado do trabalho, naquela noite não tinha nenhuma programação com os jovens na igreja. Recebo uma ligação. Um dos jovens da igreja me telefona com a voz bastante diferenciada, sofrida, algo grave deveria ter acontecido. Ele estava me chamando para ir à igreja, para que eu conversasse com ele. E eu fui, tinha a chave da igreja, entramos numa sala, e ele começou aquela conversa comigo, e ele tinha um grande medo, isso já era sabido lá entre nós orávamos por ele, ele tinha um medo de morrer. Mas ele nunca falava por que ele tinha medo de morrer. E a gente achava que ele tinha uma doença, um câncer, alguma coisa assim. E naquele dia ele foi conversando, foi desabafando, estava bastante angustiado. E ele acabou confessando que era homossexual. Não tinha nenhum trejeito, não era efeminado. Era um homem perfeito, bonito, forte. E eu fiquei sem saber o que dizer para ele. Ele havia tido algumas experiências homossexuais com homem. E na verdade o grande medo dele era a AIDS, né? Mesmo ele tendo feito vários exames, ele sempre achava que Deus ia puni-lo, porque uma hora ou outra ia aparecer o vírus e ele ia morrer. Mas eu percebi naquele jovem, um jovem que a meu ver, era convertido, um jovem que estava tentando se desvencilhar dessa orientação sexual homossexual, e que precisava de ajuda e de apoio. Muito sofrimento. Uma outra experiência, quando já era pastor, fui visitar uma irmã idosa, uma irmã boníssima, gente boníssima. E naquela tarde ela abriu o coração para mim, dizendo que um dos seus filhos tinha assumido a homossexualidade, havia se divorciado, já tinha uma filha jovem, moça, adolescente, e havia assumido a homossexualidade. E não só havia assumido a homossexualidade, como queria extirpar, tirar o seu órgão sexual masculino. Queridos, é angustiante ver o sofrimento de uma mãe com muita dor no coração, uma mãe com resquícios de mágoas, porque não cabe, não encaixa na cabeça dela essa possibilidade, muito sofrimento. Eu fui trabalhando com ela a questão do perdão, fomos trabalhando por vários anos até essa questão no coração dela. Queridos, por que eu estou relatando essas minhas experiências? Para dizer que ninguém quer ser homossexual. Essa experiência, não foi só esses casos que eu acompanhei. Aqueles que assumem a sua homossexualidade, sejam homens, sejam mulheres, o fazem debaixo de um grande sofrimento de inadequação pessoal e inadequação social. Há uma inadequação interior consigo mesmo, de muita angústia, muita vergonha, dor, sofrimento, uma luta entre corpo e mente, mente e corpo. Existe
uma luta travada que gera angústia também da rejeição familiar, do sentimento de culpa, como aquele jovem que me procurou, e muitas outras coisas. Além desse sofrimento interior, psicológico, há também o sofrimento exterior, proveniente da discriminação, proveniente do preconceito, das chacotas e até mesmo da violência. No livro chamado Eles Gostam de Jesus, mas não da Igreja, que logo nós vamos colocar também na nossa livraria aqui, o autor, que é um pastor, traz a experiência de uma moça homossexual, e ela fora contratada para trabalhar no acampamento cristão. Ninguém sabia que ela era homossexual. E ali naquele acampamento cristão, pela primeira vez ela se sentiu ferida pelas pessoas, sem saber da orientação sexual dela. Os líderes dos jovens ali contavam piadas sobre gays e expressavam livremente o que pensavam deles. No final do acampamento, ainda sem se revelar, ela disse que iria para São Francisco, a famosa cidade, famosa no mundo todo pela quantidade de homossexuais que moram e vivem lá. Um dos líderes lá do acampamento vira-se para ela e diz assim: você está indo para São Francisco, onde os gays vão para apodrecer? Ela nunca tinha ouvido palavras tão perversas e odiosas que ouviu no meio de um grupo cristão e que frequentavam a igreja. Queridos, homossexualidade não é algo simples, pelo contrário, é algo bastante complexo, porque se refere ao ser da pessoa. É uma questão profunda e básica de se responder uma pergunta, talvez a mais importante em nossa vida: quem eu sou? Qual é a minha identidade como pessoa? Não é à toa que o índice de suicídio entre homossexuais é bem mais alto que a média da população heterossexual. Então, para falar a respeito de homossexualidade à luz do Evangelho, é preciso, antes de tudo, respeito. E dizer que a homossexualidade não é uma sem-vergonhice. Sem-vergonhice é a atitude de alguns poucos, repito, alguns pouquíssimos, dentro do universo homossexual, que querem afrontar a sociedade, fazendo atos e manifestações obscenas para chamar a atenção para a sua causa. Eu não tenho dúvida que a maioria esmagadora dos homossexuais é contra esse tipo de atitude. Além de todo o sofrimento que o homossexual enfrenta, interno, externo, ele enfrenta também a questão de saúde, a questão das doenças relacionadas a esse tipo de prática sexual, a AIDS, hepatite B, câncer no reto, infecções, úlceras, e as doenças sexualmente transmissíveis. Assim também como no universo homossexual há uma grande incidência do uso de bebidas e drogas. Eu presenciei isso com outro caso que eu acompanhei. A pessoa bebia antes de se aventurar na atividade homossexual. Depressão e propensão ao suicídio. Lá no Sul eu fui convidado para dar uma palestra numa escola para uma turma do 8º, 9º ano. Eram adolescentes, e a minha palestra era sobre presbiterianismo, era a Semana das Religiões. E eu dei a palestra contando um pouco da história e do pensamento presbiteriano. E no final fizeram algumas perguntas na plenária. E depois que acabou, um grupinho de umas 4, 5
meninas vieram conversar comigo e perguntaram: pastor, o que você me diz do homossexual? Ou da homossexualidade? Eu olhei para ela e disse assim: eu vou te responder com uma pergunta. Você deve ter estudado já a anatomia do corpo humano. Nós temos o aparelho respiratório, temos o aparelho circulatório, temos o aparelho excretório, de excreção. A escatologia é a doutrina, dentro da biologia, é o estudo dos excrementos. É a ciência que estuda essa parte do corpo humano. Escatom, últimas coisas, as saídas do corpo humano. Eu perguntei para ela assim: você crê que o órgão que foi feito para ser um órgão excretor, ele deve ser usado para uma outra coisa? A menina ficou sem jeito, ficou roxa, amarela, verde, deu uma risadinha e não perguntou mais nada. Queridos, diante destes fatos, eu quero concluir essa primeira parte dizendo que a prática homossexual masculina, ela é antinatural. A própria composição física do homem é contrário à prática sexual anal. Aí talvez argumente: pastor, mas o senhor está dizendo no campo do masculino e no feminino. No caso das mulheres isso não acontece, é verdade, mas aí o sexo se torna artificial porque precisa de acessórios, e se é artificial também não é natural. Queridos, eu faço essas duas abordagens do sofrimento e de que a homossexualidade é antinatural na introdução da minha palavra, para chegar a conclusão de que nós não podemos ser ingênuos a ponto de aceitarmos com normalidade a prática homossexual como sendo normal e natural. Não é nem natural e nem normal. Por isso eu faço minhas palavras do reverendo Valdinei, pastor titular da primeira IPI de São Paulo, professor na Faculdade de Teologia, tem formação em outras áreas também, como sociologia, e ele escreve dizendo assim: eu posso garantir-lhes, vou pôr a frase aí, posso garantir-lhes que a homossexualidade não é uma vida leve, solta e descolada, como a propaganda atual procura mostrar em todos os meios de comunicação. Daí surgiu o tema desta noite: apenas diferente? Será que o homossexual é apenas diferente? A Rede Globo está pregando isso. Numa de suas novelas, a moça que vai aos poucos se revelando ser homossexual, ela diz para ela mesma: eu só sou diferente, só sou diferente. Aquela novelinha para adolescentes, que é uma escolinha, né? Muito complicada de deixar os nossos filhos assistir. O slogan dela atual é: viva a diferença. Viva a diferença. A prática da vida homossexual não é apenas uma diferença da prática heterossexual. Ela não é natural, ela é contrária à ciência, ela é cheia de conflitos, frustrações pessoais e frustrações familiares. Então, eu queria introduzir o assunto falando sobre isso. Segundo ponto que eu quero tratar nessa mensagem, eu quero desmitificar dois pensamentos muito comuns na nossa sociedade. Muitos, não é apenas diferente. Muitos dizem: sou homossexual porque Deus me fez assim. A maioria dos adolescentes acredita nessa condição. Sou homossexual porque Deus me fez assim,
então o homossexualismo deve ser bom. Não posso crer que Deus criaria pessoas homossexuais e então negaria a elas o direito de se expressar sexualmente. Este mito é chamado do mito da genética, e eu quero dizer que isto não é verdade. Há inúmeros autores credenciadíssimos contra esta ideia. Eu poderia, na minha pesquisa, citar inúmeros, mas vou citar apenas 2. Um psiquiatra, Hardweg, um holandês, PhD em psicologia pela Universidade de Amsterdã, psicoterapeuta na Holanda há mais de 50 anos e escritor de vários livros, um especialista que trabalha na área da homossexualidade. Ele não é favorável a esta tese que a homossexualidade seja biológica, genética ou hereditária. Ele diz assim: se algum fator biológico fosse descoberto como estreitamente relacionado com a homossexualidade, isso não seria argumento em favor da sua normalidade, nem seria necessariamente uma causa direta. Entretanto, ainda é um grande se. As evidências todas no campo biológico mostram uma causalidade não fisiológica e não biológica. O segundo autor que eu quero citar aqui é o Dr. Jorge Forbes, o brasileiro. Semana retrasada ele esteve no programa Roda Viva, da Rede Cultura, e nessa entrevista ele disse o seguinte: de 2 sexos fizemos inúmeros gêneros, há 11 gêneros, 11 tipos de gêneros hoje. Isso é um fato que estamos vivendo. Ao fazer isto, nós temos de lembrar de dizer o que estamos no terreno do quê? Das opções. E ele continua: o grande debate neste momento é que pessoas que optam por coisas distintas dizem às vezes que isto não é uma opção, mas uma determinação genética. É complicado. Isto é um meio de campo problemático a ser aprofundado. Ele rejeita a ideia da genética. Não dá para falar sobre isso nessa noite, querido, sobre as causas da homossexualidade, que elas são múltiplas, mas na sua grande maioria relacionadas a traumas da infância e problemas de relacionamento, de educação entre pais e filhos. Todos os casos que eu acompanhei, não foi difícil notar a causalidade da homossexualidade. A segunda defesa moderna a favor da prática homossexual pode ser expressada nas ideias difundidas pelo movimento cristão de lésbicas e gays. Pode ser expressado também por alguns documentos de igrejas protestantes, como os Quakers, como os metodistas norte-americanos ou anglicanos norte-americanos. Esses documentos defendem que a Bíblia afirma que o amor é o elemento mais importante no mundo e que o amor seria um critério adequado para julgar todo e qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento, eles defendem esta ideia, qualquer relacionamento caracterizado por compromisso mútuo, afeição, fidelidade e apoio deveria ser declarado bom e não rejeitado como mal. Por quê? Porque afinal um relacionamento nesses moldes resgata as pessoas da solidão, resgata as pessoas do egoísmo, da promiscuidade, e dizem eles, pode ser tão rico e responsável, libertador e satisfatório quanto um casamento
heterossexual. Aliás, esta ideia do amor é amplamente, este é chamado o mito do amor, é amplamente difundida na pós-modernidade entre os jovens. Até mesmo aqueles que são heterossexuais não veem problema nenhum de estar casados e mantendo relações sexuais, porque se amam, não tem problema nenhum. Eu amo, ele me ama, não há problema. A Bíblia chama isso de fornicação, né? Ou imoralidade sexual, porque é sexo fora do casamento. Talvez seja até um bom argumento, mas pesquisas revelam que a fidelidade no campo homossexual é quase inexistente. Além do que, como já falei, o risco das doenças sexualmente transmissíveis. Queridos, a ética cristã, ela não pode aceitar a ideia de que o amor é o único absoluto nos relacionamentos humanos. O amor, ele precisa da lei para guiá-lo. A lei moral, ela não foi abolida. Veja, vou dar alguns exemplos aqui. Um homem ama várias mulheres. Isso é possível? É possível. E ele mantém relações com todas elas. Ele ama a A, a B, a C, a D. Então nós deveríamos aceitar a poligamia. Poligamia. É válido também alguém amar para valer uma criança, ter uma afeição por uma criança, seja parente, seja vizinho, seja alguém da escola, seja quem for, ter essa grande afeição a ponto de praticar a pedofilia. Pedofilia no grego é amor à criança. Paidós, criança, filéu, amor, afeição. Ou se não, se nós formos por esse viés do amor, a pessoa também tem um carinho, uma afeição especial pelo seu animalzinho de estimação e mantém relações com ele. Ama o bichinho lá, fazer o quê? Se existe amor, pode tudo, né? Afinal, as músicas, né, o Lulu Santos, que nós já ouvimos e cantamos, né, pregou aí na década de 80, eu era adolescente, ouvi essas músicas. Toda forma, consideramos justa toda forma de amor. O importante é amar. O importante para o mundo atual, hedonista, é ter prazer, não importa a forma. Luan Santana também canta, e alguns já cantaram com ele, né? Amar não é pecado, e se eu tiver errado, que se dane o mundo. A Fernanda Lima, a gaúcha, disse há poucos meses atrás, fazendo aquela chamada para o seu programa Amor e Sexo, ela disse assim: não importa se é imoral ou se é proibido, se os dois querem, tudo bem. Estamos virando bichos, estamos perdendo a nossa humanidade, estamos sendo guiados pelos instintos sexuais, carnais. E aqui fechamos então a segunda conclusão da nossa fala, queridos. A homossexualidade não é comprovadamente genética, a questão genética, e o amor não é parâmetro para justificar quaisquer tipos de relações sexuais. Então falamos até aqui que a homossexualidade não é simples, ela vem debaixo de grande sofrimento, não é normal, é antinatural, não é uma determinação genética e não pode ser justificada pelo amor. Em terceiro lugar, nós entramos então agora no campo teológico. Desde o princípio decretado lá no Gênesis, nos textos que nós já lemos, Deus determinou e Deus normatizou a vida sexual dos seres humanos. De que maneira?
num relacionamento que resulte na união entre um homem e uma mulher, entre um masculino e um feminino, entre um macho e uma fêmea, num ambiente onde haja amor, haja prazer, haja fidelidade e haja continuidade da espécie. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E a Bíblia ainda complementa, dizendo: deixando para trás pai e mãe. Quero que os jovens prestem muita atenção no que eu vou dizer hoje. Estamos com poucos jovens aqui, infelizmente, nessa noite. Quando a Bíblia diz deixando pai e mãe, isso significa que Deus aceita o sexo depois que você deixa pai e mãe. E quando que você deixa pai e mãe, meu querido? Quando você tem condições de ter a sua casa, de se viver com autonomia financeira, deixar geograficamente, emocionalmente e financeiramente. Essas são as condições que a Bíblia coloca para o jovem cristão. Portanto, tanto a prática da relação homossexual quanto a prática heterossexual fora do casamento, elas devem ser vistas nesta perspectiva, ou seja, contrariando a vontade de Deus. E queridos, isto não é legalismo, isto não é puritanismo, isto é amor. Deus pensou em nós, Deus nos amou, e Deus colocou a sua norma por amor a nós, para o nosso bem. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você ama a Deus? Será que os nossos jovens não percebem o quanto nós estamos impregnados com esta cultura hedonista, onde o prazer se resume na finalidade da vida? Será que nós não percebemos que nós caímos nesta rede? Quantos cristãos estão dizendo: o importante é ser feliz? A Bíblia não diz isto. A Bíblia diz: o importante é obedecer, porque é através da obediência à palavra de Deus que a felicidade acontece. Reverendo John Stott, um dos grandes escritores contemporâneos, morto em 2011, deixou tantas obras boas. Ele era celibatário, era um pastor na Inglaterra, celibatário, e ele teve uma clareza muito grande ao analisar essa questão. Ele disse que Deus nos deixou 2 relatos da criação. O primeiro é em Gênesis 1, no qual a Bíblia afirma a igualdade dos sexos, pelo fato de ambos terem sido criados à imagem de Deus. E para que ambos, Deus determinou a mordomia, a gerência, a superintendência da criação, tanto para o homem quanto para a mulher. O segundo relato de Gênesis, ele é particular e ele fala da complementariedade dos sexos, e que constitui a base do casamento segundo a vontade de Deus. Então, queridos, para nós, enquanto cristãos, e eu quero dizer aqui, livremente cristãos e não forçadamente cristãos, que aceitam a palavra de Deus, que tem a palavra de Deus como regra de fé e prática, diante disso saem os nossos achismos, saem as nossas preferências pessoais, saem os nossos mitos, e entra o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus tem 3 verdades importantíssimas quando nós olhamos para esse texto. A primeira é que o gênero heterossexual foi uma criação divina. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e Deus cria apenas o ser humano, não tinha outro igual. E aí da costela do homem ele tira a mulher, macho e fêmea os criou, diz a Bíblia.
Então a criação é a palavra-chave. Natureza feminina, natureza masculina, 2 sexos. A segunda verdade é que o casamento heterossexual foi uma instituição divina. Por isso, portanto, conclusivamente eu digo que deixe o homem pai e mãe e se una à sua mulher, constituindo aí a ordenação de Deus desde o princípio. Em terceiro lugar, a fidelidade é uma intenção divina. A intenção divina. Deus havia criado do ele fez 2, e dos 2, quando ele institui o casamento, ele faz 1 novamente. Os 2 se tornarão uma só carne. Intenção de Deus na fidelidade conjugal é a palavra-chave, porque o casamento reflete a relação de Cristo com a igreja, e Cristo foi fiel à sua noiva, a igreja. Portanto, eu concluo o meu terceiro ponto dizendo que a homossexualidade, dentre muitas outras coisas, é um desvio do padrão, da norma, do desejo, da intenção de Deus para o ser humano desde o princípio. E aí, queridos, eu quero passar para mais um ponto, que é o quarto ponto, falando um pouquinho sobre a igreja. A igreja erra consideravelmente em taxar a prática homossexual como um pecado superlativo, quando ela, na verdade, a homossexualidade está colocada ao lado da fornicação, ao lado do adultério, né, como nós baseamos no texto de Gênesis. O apóstolo Paulo fez a mesma coisa. Ele não exaltou a prática homossexual acima de outros pecados. Eu não sei se tem o texto aí. Ele diz lá em 1 Coríntios 6, 9 a 11, ele diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Aí vem a lista: nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tal fostes algum de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Não sei se tem o texto da NVI. Da NVI, o versículo 9 diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. Então aqui nós vemos que o apóstolo Paulo classifica a homossexualidade como pecado, mas não mais do que a imoralidade, que é qualquer prática fora do casamento, não mais que a idolatria, não mais que o adultério, não mais que o roubo, não mais que a avareza, não mais do que o alcoolismo, não mais do que a trapaça. Na outra lista que Paulo fala sobre esse tema também, em 1 Timóteo 6,9, além desses citados, ele acrescenta os crimes, o ateísmo, o homicídio e a mentira. E aí, queridos, eu vejo que a igreja tem cometido um pecado, um grande pecado, na discriminação do homossexual. Porque nós acolhemos os mentirosos, ou não? A igreja acolhe os mentirosos, ou não? Acolhe. São muito bem-vindos em nosso meio os ateus, não são? Claro que são. É um privilégio para nós ter um ateu aqui no nosso público, porque ele está ouvindo aquilo que nós consideramos que é a verdade. São bem-vindas em nosso meio pessoas que precisam ser libertas da bebida. São bem-vindos em nosso meio os trapaceiros, afinal, eles estão vindo aqui, estão ouvindo a verdade, e a verdade os libertará. Nós cremos nisso ou não? Cremos.
Queridos, nós ainda somos pecadores, ainda temos as nossas falhas, nós vivemos no mundo caído, no mundo pecaminoso, nós não compactuamos, mas nós convivemos com isso diariamente, e a igreja está aqui para fazer o que Cristo fez. Não sei se está aí o texto, Lucas 14, 18, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar o quê? Libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para pregoar o ano aceitável do Senhor. Alguém já disse que a igreja é um hospital. Talvez você já tenha dito isso. A igreja é um hospital. A igreja é uma comunidade terapêutica. A igreja é uma comunidade que acolhe. A igreja é uma comunidade que ajuda, abençoa, que ela prega, que ela ensina, que ela socorre. A igreja é uma comunidade diaconal. Ela está aqui para servir a sociedade e o mundo. Então por que nós deveríamos ter preconceito com os homossexuais? Jesus não teve preconceito com os principais preconceitos da sua época. Ele não teve preconceito religioso, porque ele convivia com os leprosos, que eram impuros. Ele convivia com os publicanos e com os pecadores. Jesus não teve preconceito social, porque ele vivia com as prostitutas e com os pobres, classes sociais diferentes. E Jesus não teve nem preconceito racial, porque ele conviveu com os romanos e conviveu muito bem com os samaritanos. E eu fico pensando, querido, se houvesse mais aceitação, não do pecado, mas da pessoa, entre nós, talvez esses movimentos que a gente vê ativistas não fizessem tanto barulho. E talvez a igreja tenha participação nisso. Eu não creio que todo cristão seja homofóbico. Não creio, não penso assim. Eu não me considero. Mas realmente muitos merecem este rótulo. Por quê? Porque xingam, porque esbravejam, porque insultam, porque condenam ao inferno, e alguns ainda chamam os homossexuais de endemoniados. Aquela moça gay que eu citei aqui no livro, ela disse que quando ela trabalhava, saía do trabalho, havia bilhetes no para-brisa do carro e versículos bíblicos recortados, mas ninguém, nenhum crente, nenhum cristão chegou um dia para conversar e conhecer a sua história. Isto é a prática do Evangelho? Esta é a prática do Evangelho? A Bíblia diz em João 1,14 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Graça e verdade. A igreja precisa ter essa postura, graça e verdade. Realmente a prática homossexual, não a orientação sexual, mas a prática sexual é condenada pela palavra, da mesma maneira que a mentira, da mesma maneira que o homicídio, da mesma maneira que o falso testemunho. Todos esses desvios são provenientes da queda, do pecado original, lá atrás. Toda a raça humana se contaminou. A Bíblia diz que, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos os e a morte passou a todos os homens, por quê? Todos pecaram, e o salário do pecado é a morte, afastamento de Deus. Então o pecado trouxe doenças, o pecado trouxe a desavença, o pecado trouxe o egoísmo, trouxe as guerras, o desamor, as deformidades físicas, o câncer, a AIDS, o ódio, a mentira e todo tipo de mal que nós temos hoje. Não era para ser assim, mas o homem buscou a sua independência de Deus, ele se rebelou, ele desobedeceu.
A igreja precisa proclamar isto, a verdade. Todos pecaram, todos precisam de arrependimento, todos precisam de mudança de vida, todos. Mas a semelhança de Jesus, antes de dizer a verdade, Jesus trouxe a graça. Ele habitou entre nós cheio de, qual que vem primeiro? Graça e verdade. A igreja de modo nenhum pode apontar a verdade antes de estender a graça, porque a sua palavra vai ser ouvida na sociedade e respeitada se a igreja primeiro evidenciar a graça. Lembra do episódio de Jesus com a mulher adúltera? Jesus disse: ninguém te condenou? Ela disse não. E o que Jesus disse para ela? Eu também não te condeno. Graça. E aí Jesus completa dizendo o quê? Vai, mas não peques mais. Verdade. Verdade. Verdade, queridos. Nós cremos na palavra de Deus. Nós pregaremos? Sim, nós pregaremos. Vivemos num regime que exalta a autonomia. Então a igreja tem autonomia para pregar o que cremos ser a verdade, mas não sem graça, mas não sem a graça. Jesus nunca fez isso. Então, nesse sentido, há muito que refletir na prática da igreja. Vou dar um exemplo bem drástico aqui. Por favor, me perdoe. Chegam aqui dois jovens lindos, uma moça, um moço, universitários, inteligentes, se formando na faculdade, trabalhando. Vem aqui, a moça diz assim: pastor, eu estou sentindo uma necessidade de Deus, estou sentindo um vazio, eu creio que eu vou encontrar a resposta aqui. O que eu vou dizer para ela? O que você diria para ela? E aí ela traz o namorado. Ele não estava muito afim de ir, mas que gosta dela, tal, vem. Como que a igreja recebe esse casal? Recebe bem. Opa, está interessado? Vamos lá, vamos fazer um discipulado? Vamos conhecer a palavra. Só que como 99,9% dos jovens aí, atuais, eles mantêm relação sexual fora do casamento, chamada de fornicação, que é pecado. Mas a igreja vai recebê-los bem. Nós não conhecemos a vida sexual deles, a gente recebe bem. Vão para a classe de jovens, vão conhecer o pastor Isaías, vão entrar aí no ministério. Muito bem. Aí uma segunda situação, vem outro casal de jovens também, pessoas idôneas, honestas da sociedade aí, trabalhando, estudando. O único problema é que é um casal de homens. Como é que a igreja recebe? Com a mesma necessidade do outro, de conhecer, sede espiritual, necessidade. Como é que nós recebemos? Queridos, falei aqui que a homossexualidade não é normal nem natural. Falei dos mitos da genética e do amor. Falei que dentre outros pecados a homossexualidade é mais um. E falei que a igreja precisa rever a postura errada dessa discriminação, discriminando o homossexual como ele fosse mais pecador do que os outros, do que nós, né? Dito essas 4 coisas, eu quero encerrar falando de esperança. Esperança. Se para nós, teologicamente falando, a homossexualidade é um problema que faz parte da queda do homem, da rebeldia, desobediência de Adão, da degeneração humana, do pecado humano, dentre outros, então existe esperança. Existe esperança. O próprio texto que eu citei do apóstolo Paulo, ele mesmo diz
no versículo 11: tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Tal fostes alguns de vós. E aí eu cito novamente a lista: imorais, idólatras, adúlteros, homossexuais, ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros. Aí você está sentado aí, está me ouvindo e diz assim: pastor, eu nunca fui nada disso aí, eu não entro nessa lista. Queridos, a Bíblia diz que todos pecaram, todos se extraviaram, não há quem busque a Deus, não há um sequer que faça o bem, todos se corromperam. Jesus, no episódio da mulher adúltera, disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E começando dos mais velhos, foram saindo um a um, e não sobrou um para apedrejar aquela mulher. Todos somos pecadores, em nosso íntimo somos todos igualmente miseráveis. Citando Paul Tournier, ou citando C.S. Lewis: pela primeira vez examinei a mim mesmo com um propósito seriamente prático, e ali eu encontrei o que me assustou: um bestiário de luxúrias, um hospício de ambições, um canteiro de medos e um harém de ódios mimados. Este é o espectro de você e de mim, da natureza humana. Então, quando o apóstolo Paulo diz que nós fomos assim, realmente, nós fomos assim mesmo. Agora ele coloca o verbo no passado: fostes. Vocês foram assim, vocês viveram dessa maneira, mas não vivem mais. Não vivem mais por quê? Paulo responde: porque vos lavastes, porque vocês foram santificados, vocês foram justificados em nome de Cristo e por meio do Espírito. Queridos, esta é a esperança, esta é a solução, esta é a cura para todos nós que somos pecadores. Fomos lavados no sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Portanto, não há pecado que a cruz de Cristo não abrace e aniquile. A Bíblia diz que na cruz Jesus atraiu todos nós para si, para nos fazer morrer com Ele, para fazer morrer a nossa natureza pecaminosa que nos escravizava. E essa natureza ela ficou lá, ela ficou crucificada, e nós precisamos crer nisso, e assim nós fomos libertados. É um milagre que a Bíblia chama de regeneração. Morre o velho, nasce um novo homem, um novo ser, uma nova mulher. E a igreja é esta comunidade de fé, de graça, de amor, e é chamada de comunidade dos ex-ladrão, ex-imoral, ex-homossexual, ex-violento, ex-alcoólatra, ex-drogado, ex-adúltero e ex-mentiroso, e a lista é grande. E a igreja também é uma comunidade do processo das pessoas se tornarem ex alguma coisa. Se na ciência, na psicologia, psiquiatria, a homossexualidade, a resposta deles para a homossexualidade é fatalista, para a teologia não. A teologia diz: em Cristo tudo se faz novo, as coisas velhas ficam para trás. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, ganhou uma nova identidade, e essa identidade nova é a identidade do Filho de Jesus vivendo em nós. Então há esperança, há cura, há transformação. Se isso não fosse possível, nós não precisaríamos orar, ou nós não creríamos na oração, por exemplo. Se nós oramos é porque nós queremos que Deus age, porque Deus pode. Na minha caminhada pastoral, graças a Deus, já tive experiências positivas de ver pessoas mudando a sua
orientação sexual e a sua prática sexual. Diferente de muitos que acreditam que o Evangelho é uma filosofia de vida, nós, os cristãos reformados, acreditamos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. E a salvação é um pacote amplo. A salvação não contempla apenas a nossa poupança na eternidade, lá, a vida eterna no céu, mas ela nos transforma dia após dia à semelhança de Cristo. Paulo diz nesse texto que nós fomos lavados, fomos limpos, purificados, nós fomos santificados, e isto é um processo. Santificação é um processo, porque o Espírito Santo passa a viver em nós e vai nos santificando dia após dia. Paulo ainda diz que nós fomos justificados, ou seja, nós fomos perdoados. Tudo ficou na cruz. Toda a culpa dos nossos pecados ficou depositada na cruz. Jesus não se lembra mais. Jesus, no mais alto ato de amor da história humana, de braços abertos, ele disse tetelestai, que significa está pago, está consumado. Ele nos ama tanto que ele não nos permite sermos ou ficarmos na mesma posição que nós estávamos, de pecado, alienados dele. Ele nos traz para perto de si, e ele nos diz com muito amor: eu não te vejo como as pessoas te veem. Eu não vejo os teus pecados, eu vejo você como um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, que pela queda foi degenerado, se perdeu em suas loucuras, mas que pode ser regenerado pela obra da cruz. Embora os homens não te aceitem, Jesus diz ao homossexual e a cada um de nós: embora os homens não te aceitem, eu te aceito, venha, eu te amo. Isto é Evangelho, que passa disso a religião. Jesus diz a cada um de nós e aos homossexuais: eu sou o teu Deus. O sexo não será mais o teu Deus. Eu serei o teu Senhor. E você terá uma nova identidade em mim, e através de mim e do meu Espírito. Teria muitas outras coisas para falar ainda, mas não há tempo. E eu gostaria de aprofundar esse tema, Wagner, com os nossos adolescentes, seja no subsolo, seja no papo reto. Tem muito mais coisa para ser dita. Mudar a orientação sexual é difícil? É, extremamente difícil. Não sejamos ingênuos, mas há possibilidades. Há possibilidades. E caso não haja mudança de orientação sexual, pode haver a opção pela abstinência da prática sexual por amor a Cristo, como muitos têm feito. E aí daria mais uma mensagem aqui, só falando sobre isso. Eu quero encerrar citando o Dr. Jeffrey Sutinover e a sua vasta experiência com clientes que experimentaram, verbo no passado, a atração pelo mesmo sexo. Então o Evangelho, a conclusão que nós chegamos é que a igreja que prega o Evangelho é uma comunidade de ex. E a lista é grande. Ele diz assim: tenho tido a felicidade extraordinária de encontrar muitas pessoas que saíram do estilo de vida gay. Quando vejo as dificuldades pessoais, a clara coragem que eles mostram, não só para enfrentar essas dificuldades, mas também para confrontar uma cultura que usa de todos os meios possíveis para negar a validade dos seus valores,
metas e experiências, fico verdadeiramente admirado. São essas pessoas, ex-homossexuais, e aqueles que ainda estão lutando em todos os lugares dos Estados Unidos e em outros países, que permanecem para mim como um modelo de tudo que é bom e possível no mundo que leva a sério o coração humano e o Deus desse coração. Em minhas várias pesquisas no mundo da psicanálise, psicoterapia e psiquiatria, realmente nunca vi antes tal profunda cura. Eu casei um ex-homossexual com uma mulher. Eu tive esse privilégio. Veio para a igreja, desesperado, culpado, foi acolhido, foi abraçado e foi discipulado, se converteu, sentiu atração pelo sexo oposto, achou uma pessoa. Eu tive o prazer, a alegria de batizá-lo e de fazer o seu casamento. Amém.